Olá, amigos do Núcleo de Estudo Espírita Chico Xavier. O meu nome é Sandro Cunha. Eu faço parte dos Obreiros do Cristo, aqui do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos, em Gardenia Azul, bairro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Estamos aqui, em primeiro lugar, agradecendo a Deus pela oportunidade do estudo, também ao nosso irmão Ivair, pelo convite de participar de mais um estudo sobre os ensinamentos do Cristo, sob a luz da doutrina espírita, o Consolador prometido por ele. Sempre nós começamos nossos estudos fazendo a leitura aleatória do livro Vinha de Luz, e logo em seguida nós fazemos a prece e começamos com o tema específico. Então, capítulo 117 do livro Vinha de Luz, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 117 é intitulado Para Isto. Começa com um trecho da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 21, que assim vos fala, abre aspas. Porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Fecha aspas. E aí vem o comentário do Emmanuel. Elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às formas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. O socorro divino assemelhar-se-á à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é muito diversa. Os títulos do Cristo não são da inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei de permuta. As forças divinas baseiam-se à movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinarem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas dos bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Que mensagem maravilhosa, né, que o Emmanuel nos traz, nos reflete uma frase do nosso codificador que fala que a fé sem obra é morta. Então, possamos estar aptos para os trabalhos do Cristo. Então, o nosso tema hoje é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Nós vamos falar especificamente do item 9. Item 9, que é uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, que é intitulada A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. A ingratidão. Eu começo esse estudo com um trecho
do livro Constelação Familiar, da Joana de Ângeles, psicografado pelo espírito do Divaldo Franco, psicografado do espírito Joana de Ângeles, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, nosso querido Divaldo. E ele fala assim: a família é o alicerce sobre a qual a sociedade se edifica. Nós estamos no capítulo 2 desse livro, da Constelação Familiar. A família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormem latentes. A família é a escola de bênçãos, onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz e sem cujo apoio fenecem os ideais, desfalecem as aspirações e murchem-se as resistências mortais e morais. Então, meus irmãos, eu comecei com esse trecho desse livro, muito interessante, quem puder leiam, porque é um livro que fala esse processo todo da família, e sempre que nós fazemos um estudo sobre a luz da doutrina espírita, nós temos... eu gosto sempre de fazer uma recapitulação do que é a doutrina espírita, do que nós nos diferenciamos dos outros segmentos religiosos que ensinam os ensinamentos de Jesus. Então, a doutrina espírita, ela crê na reencarnação. Nós espíritas, nós cremos na reencarnação. Nós cremos que a vida continua após a morte. Nós cremos que nós somos um espírito imortal, encarnados num corpo físico, onde nós encarnamos para nos melhorarmos, para nós nos aperfeiçoarmos um pouco a cada dia, né? Gradativamente. O nosso objetivo aqui é nos melhorarmos e um dia nós vamos retornar à pátria espiritual e lá chegando nós vamos sentar com uma equipe espiritual que foi a responsável pela nossa encarnação atual. Nós vamos prestar conta do que nós fizemos de bom e de ruim, de positivo e de negativo. E aí nós vamos, através desta equipe espiritual, programarmos o que nós precisamos melhorar lá na pátria espiritual, que nós podemos colocar em prática lá também, o que nós levamos daqui, e traçarmos a nossa próxima reencarnação. Então, esse processo que nós temos que acreditar, estamos lá, né? Que nós acreditamos, nós que estudamos, nós que praticamos a doutrina espírita, é sempre importante nós trazermos esses pontos da doutrina para que nós entendamos o porquê nós estamos aqui hoje, né? De onde nós viemos, por que nós estamos aqui hoje e para onde nós iremos após o nosso desenlace. Dito isso, o Santo Agostinho, ele sabiamente nos traz essa mensagem, nos falando dos laços familiares, da ingratidão dos filhos. Ele começa falando aqui que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Por quê? Olha, o que é, né, o que vem a ser o sentimento do egoísmo? Quando nós estamos com esse sentimento aflorado, que, segundo a nossa doutrina, é um dos piores, né? Junta-se egoísmo, vaidade, ingratidão, e nós colocamos um véu escuro sobre a nossa visão, onde nós não enxergamos o bem, nós não enxergamos o que a espiritualidade vem nos trazer de benefício,
Nós não acreditamos em ninguém, somente as nossas ideias, somente os nossos pensamentos são os corretos, somente nós somos os corretos. Então, várias literaturas, não só da doutrina espírita, mas de todos os segmentos religiosos, ele nos mostra que o egoísmo ele deve ser combatido por nós durante o nosso processo reencarnatório. Como nós conseguiremos fazer isso? Tendo fé em Deus, cumprindo o que nos traz os ensinamentos através do Evangelho de Jesus, que nós espíritas seguimos sob a luz do Espiritismo, sob a luz da doutrina espírita. Então, quando ele começa nos falando através, né, do nosso codificador Allan Kardec sobre a ingratidão, é porque nós temos que vencer esse sentimento dentro de nós. Nós temos que colocarmos, principalmente, como ele vai nos falar aqui na mensagem, a ingratidão dos filhos para com os pais. E nós temos a ingratidão dos filhos com os pais. Se nós olharmos pelo lado material, né, nossos pais e nossas mães, porque nós filhos somos ingratos, ou hoje em dia, né, nós já somos pais, porque da ingratidão dos nossos filhos para conosco, tem também o lado espiritual, porque nós somos filhos de um pai, nós somos filhos de Deus. Então, tem também a nossa ingratidão para com Deus, porque quando nós passamos por momentos turbulentos na nossa caminhada, muitas das vezes, nós reclamamos com Deus, como diz o dito popular, nós trocamos de mal com Deus, até uma canção do nosso saudoso, não falou o nome dele agora, Diogo Nogueira, né, que ele fala que trocou de mal com Deus por me levar meu pai. Então, essa frase, né, troquei de mal com Deus, nós fazemos frequentemente quando nós passamos por um momento turbulento da nossa caminhada. Então, por que dessa ingratidão? Por que dessa energia, né, desses sentimentos ingratos para com os nossos pais? Vamos pegar pelo lado material, que é que nós vamos trabalhar, juntando a isso os laços de família. Esses laços onde nós conseguimos, né, e, como eu já falei, que a nossa programação espiritual, antes de nós reencarnarmos, ou seja, ela é feita lá na erraticidade. O que é a erraticidade? É o período entre uma encarnação e outra. Nós estamos encarnados e um dia nós vamos desencarnar. Voltamos para a parte espiritual. Esse período entre uma encarnação e outra é chamado de erraticidade, né? Só para esclarecer. Então, quando nós estamos lá na erraticidade, nós desencarnamos e voltamos para a parte espiritual, retornamos à parte espiritual, chegando lá, naquele processo todo, é chegado o momento em que nós necessitamos reencarnar. Ou por um convite da espiritualidade, desculpem, ou por uma imposição, né? Aquelas reencarnações compulsórias. Então, quando nós reencarnamos em processo normal, é feita uma programação onde é definido também, nesse processo todo, onde e em qual família nós iremos reencarnar. Então, normalmente, né, nós reencarnamos numa família onde nós precisamos evoluir. Nós precisamos desatar alguns nós que nós temos que desatar com algumas pessoas ou com alguns espíritos, como nós preferimos, como algumas almas, né? Que são os espíritos encarnados. Nós somos colocados dentro do mesmo grupo familiar de quem nós precisamos desatar esse nós.
nós precisamos resolver alguns problemas com esses espíritos. Então, muitas vezes, nós vemos aí no nosso cotidiano pais brigando com filhos, filhos brigando com os pais. Teve recentemente agora na mídia, aí foi divulgado, uma filha, com licença, uma filha que se juntou ao marido para sequestrar a mãe para pegar, né, seus bens, fortuna. De onde vem, né, essas ingratidões, esses desafetos, esses laços, esses nós que nós temos que desatar? E essas notícias, elas chocam, né? Uma filha sequestrar uma mãe, às vezes o pai matando um filho, queimando, jogando das alturas dos seus prédios. Então, são fatos que nos chocam. E de onde vem tudo isso? Aí, o Santo Agostinho continua nos relatando aqui. Ó. Então, já falou da ingratidão, ele vai falar aqui agora. Quando deixa a terra, um pouco disso que nós já falamos, o espírito leva consigo as paixões e as virtudes inerentes à sua natureza, se aperfeiçoa no espaço, lá na parte espiritual. Ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança, há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que outros, é dado, entrevejam, uma partícula da verdade. Apreciam estas funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, só tem uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com coração tomado de ódio. Não há caridade, vou repetir aqui o que ele falou, não há caridade sem perdão, nem com coração tomado de ódio. Caridade e o perdão são dois sentimentos que nós estamos trabalhando para combater essa ingratidão, esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade que existe em nós. É o amor, é a gratidão, é o perdão. Então, nós já temos aqui alguns antídotos da ingratidão, do egoísmo, do orgulho. Aí vem agora o Santo Agostinho falando do amor, da caridade e do perdão. São duas tríades que andam, né, o alimentar, qual o animalzinho, né, qual o lobo que nós estamos alimentando. Então, passa um vídeo, passa muito aí na internet para as crianças da evangelização, o Gondinho e o Diabinho, né? Qual que nós estamos alimentando? Então, isso é um ponto para reflexão, por quê? Conforme nós vamos ver mais adiante, está englobado nesse processo todo da ingratidão com os nossos pais, a ingratidão dos filhos, a ingratidão de um modo em geral também, e os laços de família. Onde é que entra os laços de família nisso tudo? São as situações que nós passamos juntos a esses espíritos que nós temos que desatar esses nós, que nós temos que aprender com eles, a termos paciência, a praticarmos a caridade, o amor, o perdão. Nós estamos dentro do mesmo lar. Aí, a Joana de Ângeles, ela nos fala assim, ó, no Constelação Familiar. No lar, fomentam-se e desenvolvem-se os recursos da compreensão humana ou da agressividade e ressentimento contra as demais criaturas. Ela também fala outro trecho aqui no lar. No lar, onde se é conhecido e muito dificilmente se pode ocultar as mazelas interiores,
são lapidadas as imperfeições em contínuos atritos que não devem resvalar para os campeonatos da indiferença ou do ódio, do ciúme ou da revolta. Olha a importância do nosso lar. Olha a importância lá na espiritualidade de nós termos esse processo da nossa reencarnação, de nós estarmos, né, definindo onde nós estamos, em qual lar nós vamos reencarnar, quem vai ser o nosso pai, quem vai ser a nossa mãe, quem vão ser os espíritos que vêm conosco fazer parte desse lar. Né? Então, nós temos que ter, nós temos sempre que fazer essa reflexão dos atritos familiares. E quando, meus irmãos, nós temos esse conhecimento, você pode ver que a nossa convivência dentro do nosso lar, ela melhora extremamente, porque nós temos um irmão que nós não simpatizamos muito, ou pai, mãe, filhos. O porquê disso? Porque nós pedimos, nós necessitamos estar junto com esses irmãos para aparar essas arestas e nós progredirmos, e nós continuarmos na nossa caminhada evolutiva. Não adianta, porque se eu não conseguir desatar esses laços com eles, né, ou apertar esses laços, desatando os nós não conseguimos evoluir. Nós vamos chegar lá na espiritualidade, nós vamos prestar conta do que nós evoluímos, e isso aí vai ficar como um ponto que nós vamos necessitar uma próxima reencarnação para que nós possamos nos ajustar com aqueles espíritos, com aquele espírito. Então, a nossa visão de família muda, o nosso comportamento dentro do nosso lar, ele muda quando nós temos, né, quando nós interiorizarmos esse ensinamento de Jesus através do Santo Agostinho. E aqui ele fala assim, ó, vamos voltar aqui para o Santo Agostinho. Mediante inauto esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhe destruíram, quiçá os haveres a honra à família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais difícil e decisivo das provas. Aqui, o Santo Agostinho já nos traz uma meditação, nos concede uma oportunidade de reflexão. Como que nós vamos fazer isso? Nós sabemos já que nós temos que reencarnar nessas famílias, nesses laços familiares que nos dão companhias boas e as companhias que nós não precisamos nos ajustar. O que nós precisamos fazer? O que Jesus nos convida em todos os seus ensinamentos? Os 10 mandamentos que ele resumiu em todos. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, esse é o próximo. Quem é o nosso próximo? Às vezes nós ficamos procurando o nosso próximo, né, nas ruas, nos grupos que nós participamos, mas os nossos próximos, os que mais necessitamos dessa reconciliação espiritual, é quem está dentro do nosso lar, que está dentro da nossa casa, convivendo conosco diariamente. E ele fala aqui, ó, mediante o esforço que nós temos que fazer para conviver com esses irmãos, com esses espíritos que nos odiaram, que nos odeiam. Então,
como Jesus nos fala, que nós, quando Jesus nos fala que nós temos que, quando bater numa face, nós oferecer a outra, isso é um simbolismo que nos fala que nós temos que combater a maldade, a ingratidão, com amor, com perdão, com a caridade. Não revidando da mesma forma, porque aí nós não estamos evoluindo do lado de vista do ponto de vista espiritual. Nós estamos pagando da mesma forma, que olho por olho, dente por dente, que nós estamos aqui para combater isso. Então, ele continua falando assim: após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou. Olha que interessante. E pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Então, aqui nós paramos para refletir que após anos, isso aí não é da noite para o dia, não. Nós não vamos acordar hoje e amanhã nós iremos acordar entendendo tudo isso, interiorizando tudo isso. É um processo evolutivo, né? São anos que nós temos aí de caminhada, né? Na verdade, são séculos que tudo isso começou, né, lá atrás, desde a formação do nosso espírito, desde a nossa primeira encarnação, nós estamos tentando fazer esse processo todo. Só da época de Jesus para cá são 2023 anos. Nós estamos tentando, nós estamos caminhando. E eu costumo falar sempre que nós estamos no caminho certo. Se nós estamos aqui hoje, fazendo um estudo, ouvindo uma mensagem de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, nós estamos no caminho da evolução. Nós estamos a caminho da luz, que é Deus, o nosso Mestre Jesus. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos, nós, terminando aqui, o Espírito Santo Agostinho, ele nos faz um convite, faz uma reflexão sobre nós espíritas. Ele fala assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem de espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Nós temos, como educadores, como responsáveis pelos espíritos que nós convivemos, nós temos o conhecimento da palavra de Cristo, dos seus ensinamentos. Então, o nosso papel como espírita, esse convite que o Santo Agostinho nos faz, ele nos convida a sermos a parte que prega, que pratica, além de tudo, o amor, a caridade e o perdão. Então, se nós temos essa tríade ativada dentro dos nossos corações, dentro dos nossos sentimentos e dentro dos nossos pensamentos, nós vamos emanar uma energia de paz, uma energia positiva, onde, dentro de um lar, em um momento de fúria, em um momento de cólera de um irmão, nós possamos ser o pacificador. Nós possamos ser o irmão que nós entendemos o porquê daquele irmão estar daquele jeito. Então, nós devemos acolher, nós devemos abraçar, devemos orientar a esse irmão, mostrando-lhe a paz, o amor, o perdão. Isso tudo em prática. Isso tudo, quando nós colocamos em movimento, formamos a caridade. Essa é a caridade principal que Jesus nos convida.
é a caridade para nós amarmos o nosso próximo, para nós entendermos o porquê que nossos irmãos estão passando pelaquela dificuldade, por aquele momento difícil. Então, meus irmãos, a ingratidão dos filhos com os pais está totalmente atrelada aos laços de família. A família material e, principalmente, a família espiritual, que é a nossa ingratidão para com Deus. Então, deixo esse capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Evangelho segundo o Espiritismo. No item 9, que é uma mensagem de Santo Agostinho para a nossa reflexão. Muito obrigado por vocês nos ouvirem, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que o Mestre Jesus possa nos auxiliar, que nós possamos estar em sintonia com a espiritualidade amiga, para que nós possamos ter convívio familiar que nos permita evoluirmos espiritualmente. Muito obrigado, fiquem com Deus. Agora nós vamos fazer a nossa prece final e vamos encerrar o nosso estudo. Amado Mestre Jesus, aos espíritos que aqui estiveram conosco, muito obrigado, Pai, por mais esse ensinamento, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Obrigado, Mestre, que nós possamos continuar honrando nosso pai, nossa mãe, esteja eles onde estiverem, porque através das nossas preces, né, aos nossos pais, aos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, nós possamos fazer a nossa gratidão. Fica conosco, Pai, nos ampara hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez, meus irmãos. Muito obrigado ao irmão Ivair e a todos no Núcleo de Estudo Espírita Chico Xavier. Até a próxima.